Olá, minhas irmãs, graça e paz. É um prazer poder trazer essa breve reflexão, breve resumo do breve catecismo para as irmãs. Primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo Tyson Cornelis, sou evangelista aqui da congregação de São Leopoldo, sou casado com a Angélica e sou pai de duas filhinhas, a Sofia, que tem seus 2 aninhos, e a Rebeca, com 7. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar as irmãs pela iniciativa. Nós temos esses documentos, esses símbolos de fé, que são obras teológicas maravilhosas, por vezes são um pouco valorizadas pelas igrejas, né? E essa iniciativa é muito bacana. Vamos ao ponto então. Me foi passada a difícil tarefa de trazer um resumo sintetizando a pergunta 86 até a pergunta de número 90. Para ficar didático, eu vou separar em 2 sessões. A primeira parte, 86 e 87, depois a 88 até a 90. Então, pergunta 86. O que é a fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. E pergunta 87. O que é arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar de nova obediência. Primeiramente, essas 2 perguntas estão muito ligadas à conversão de uma pessoa. E é interessante perceber que tanto a pergunta 86 quanto a pergunta 87 trazem que a fé em Jesus Cristo, pergunta 86, é uma graça salvadora. Pergunta 87, arrependimento para a vida é uma graça salvadora. Então essas 2 coisas, fé em Cristo, arrependimento para a vida, são graça de Deus. Deus os dá da maneira que Ele quer, conforme lhe bem apraz. Então, diferentemente da santificação, a conversão é uma obra totalmente de Deus, né? E o que é essa fé, então? É o que a pergunta diz. É que Jesus é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Percebam que interessante, né? Recebemos, não é algo que nós temos que vem de nós, mas que vem externo a nós, nós recebemos e confiamos, não da maneira que nós achamos, mas como ele é nos oferecido no Evangelho. E em resumo, a pergunta 87, a graça, esse arrependimento para a vida, é uma consciência de pecado, é uma percepção da misericórdia de Deus em Cristo, é tristeza e aversão pelo pecado, é o abandono da vida pecaminosa, é a submissão à vontade do Salvador. Já da pergunta 88 até a pergunta 90, não estão tão ligados a esse processo de conversão, embora estejam de alguma maneira, mas a vida cristã de maneira geral, né? Pergunta 88. Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica a bênção da redenção? Resposta. Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação, né? E embora aqui nós tenhamos 3 coisas, né? Palavra, sacramentos e oração, eu vou me deter aqui especialmente a palavra, já que a pergunta 89 e a pergunta 90 estão relacionados com a palavra. E dizem assim, pergunta 89, como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto, por meio da fé para a salvação. Percebam como a palavra é central, né? O Espírito Santo torna a leitura, a pregação da palavra, os meios eficazes para convencer e converter pecadores, para edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Então percebam a centralidade da palavra e como ela é poderosa sendo utilizada ali pelo Espírito Santo. Contudo, não é porque o Espírito Santo torna essas coisas tão poderosas que nós devemos ter a nossa responsabilidade omitida. E aí a pergunta 90 vem para complementar isso, né? Como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração,
recebê-la com fé e amor, guardá-la em nosso coração e praticá-la em nossa vida. Então, é necessário que nós não simplesmente descansemos nisso. O Espírito Santo vai tornar. Não. Isso requer de nós que nós venhamos a nos esforçarmos, a diligentemente nos prepararmos, né? Nós devemos ouvi-la com diligência, nós devemos nos preparar, nós devemos orar para recebê-la. Você tem feito isso antes de ouvir o seu pastor? Antes de ouvir as irmãs numa reunião na sala? Que nós possamos valorizar a pregação da palavra de Deus e nos preparar para ouvir. Que Deus nos ajude. Deus abençoe, minhas irmãs.